Nós vamos então concluir o maior engano da história, que começamos aqui na semana passada. Pai amado, que a Tua palavra flua nessa manhã, com muita simplicidade, mas com muita profundidade, com muito entendimento e revelação. A Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra é poderosa para transformar nossas vidas. Por isso nós oramos, Espírito Santo, ministra esta palavra, ensina, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, começamos a compartilhar o que significa esse maior engano da história, que é exatamente o de confundir Cristo com o cristianismo. Cristianismo como religião institucionalizada. E depois disso, nós vemos que é como se você estivesse servindo um chá, pode ser qualquer coisa, mas um chá, onde o conteúdo é Cristo, o Evangelho de Cristo, mas esse copo, essa xícara, é essa religião. Daí as pessoas olham primeiro para a religião e depois para o seu conteúdo. Na verdade, as pessoas elas têm dificuldade de ter acesso ao conteúdo, porque elas já se distanciam, já se armam, dizendo assim, isso é assunto de religião. Quando ouve a palavra Evangelho de Cristo, Jesus Cristo, Espírito Santo, são nomes que já associam com alguma religião. Então, como a ideia de religião é uma ideia de cada um tem a sua, logo o conteúdo do cristianismo, que é Cristo, o Evangelho de Cristo, fica também considerado como se essa mensagem fosse uma mensagem para cristãos, uma mensagem para um determinado grupo de pessoas. É como se a mensagem de Cristo não fosse uma mensagem universal, não fosse uma mensagem para todo ser humano, o homem. Jesus como pão da vida, Jesus como água da vida, fala de necessidades do ser humano. Água, o ser humano tem sede. Pão, o ser humano tem fome. E fome e sede são características humanas. Não tem nada a ver com essa roupagem religiosa. Eu diria que por trás da roupa da religião existe um ser humano que tem fome. E esse ser humano não está tendo acesso ou não está querendo essa água e esse pão, porque o seu invólucro, a sua caixa, a sua xícara, aquilo que envolve é uma religião. E daí maculou a mensagem do Evangelho no que diz respeito a tornar o Evangelho uma mensagem religiosa. Mas nós vimos de que não se trata disso. O que ocorre, porque hoje nós não estamos aqui projetando aqui, não foi possível, há algumas mudanças aqui. Então nós vamos ter que conversar aqui, à distância para ir fluindo aqui. Então olha só. Depois disso, o que nós vimos então, toda a história lá em Abraão. Pode colocar, querido? Isso. Toda a história em Abraão. Pode prosseguir. Não está indo? Ok. Então organiza aí. Essa mensagem vai ser dada em nome de Jesus.
Queridos, aí nós vimos em Abraão, de que lá no Gênesis, capítulo 12 de Gênesis, o Evangelho, ele já havia sido anunciado. E esse Evangelho já anunciava de que seriam benditas todas as nações da terra. E todas as nações da terra foram já abençoadas nessa história de Abraão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus Cristo, que veio trazer ele como semente de Abraão, ele que é a semente, ele já veio trazer uma mensagem que era para todos os povos, que sejam benditas todas as nações, e não somente um povo restrito, chamado Israel, não somente um grupo chamado cristãos. Essa restrição, que é muito característica da religião, na verdade, já desde o início, a mensagem era para todas as famílias da terra. E o que Deus planejou, desde o início de Gênesis capítulo 1, Deus planejou para alcançar o mundo como um todo. E a maneira como Deus vai alcançar o mundo como um todo é através de uma história muito particular de Abraão. Deus toma uma casa, uma família, e através de uma família Deus traz uma descendência. E Jesus Cristo será então essa semente de Abraão. Logo, nós entendemos que Deus quer alcançar todos, mas Ele o faz por um meio bastante particular. O propósito do Senhor Deus é universal, mas o meio para atingir é particular. Desde o início, Deus sempre quis abençoar as nações, mas Ele o fez através de uma família, família de Abraão. E nesta família está o nascimento do Senhor Jesus Cristo, que é chamado lá em Gálatas 3,16 de semente de Abraão. E através de Cristo é que todas as famílias da terra serão então benditas. E aí nós temos um único Deus, monoteísmo, mas abençoando todas as nações. Depois, nós começamos a ver isso em Gálatas 3,8. É o respaldo bíblico para mostrar que o Evangelho não nasceu com o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho já havia sido anunciado desde Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 3. Evangelho para Abraão, todas as etnias serão abençoadas. Cristo, semente de Abraão, por meio de quem todas as etnias serão abençoadas. Ou seja, Cristo Jesus será o cumprimento da profecia, da promessa que havia sido dada a Abraão. E o que é tremendo é que essa promessa dada a Abraão é chamada de Evangelho. O Evangelho anunciado. Então, quando nós estamos hoje pregando o Evangelho, nós não estamos trazendo uma história que começou com o próprio Senhor Jesus, mas uma história que começou lá com Abraão. E Abraão, quando falamos de Abraão, estamos falando de uma história para todas as famílias da terra. Quando falamos no Senhor Jesus Cristo, nós estamos falando que Jesus é o meio para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Isso, amados, é um plano, é um propósito, é um projeto divino que está acima das barreiras, está acima das restrições, está acima dos reducionismos da religião. Depois nós vimos a origem da mensagem do Evangelho. A origem da mensagem do Evangelho, ela, na verdade, ela pode parecer de autoria religiosa, ou seja, parece que quem está pregando o Evangelho, pelo fato de ser um determinado grupo religioso, é interessante isso, pelo fato de ser o cristianismo pregando o Evangelho,
A ideia que se tem é que o cristianismo é que seja o autor dessa mensagem. Você vê muito comum isso, né? Quando a gente fala com alguém sobre o evangelho, ele já pergunta se você é um cristão, ou se você é um evangélico, ou alguma coisa, algum nome ligado a isso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na cabeça da pessoa, ela já associa que aquele tipo de mensagem só pode vir daquele tipo de grupo. Aquela mensagem é própria daquele segmento religioso. E com isso nós temos a ideia falsa de que a mensagem tenha nascido, tenha tido sua autoria nesse movimento religioso. Quando, na verdade, é de autoria de um Deus que é anterior e está acima de todos os movimentos religiosos. Vimos isso em Atos, capítulo 17, versículo 22 a 28. Esse texto é tremendo para mostrar que Deus está de fato acima. É interessante esse texto, porque o contexto dele é quando Paulo está pregando num lugar onde tem vários deuses. E ali temos um altar ao Deus desconhecido. Era tanto Deus que eles resolveram botar um altar, erguer um altar ao Deus desconhecido. Porque eles nem sabiam, né? Seja lá quem for, é para esse Deus. Ali é o ambiente mais religioso possível. Todo segmentado. O apóstolo Paulo então diz assim: pois esse altar ao Deus desconhecido, é sobre esse Deus desconhecido que eu vou falar. E aí ele começa a falar desse Deus, desse Senhor Deus, desse Adonai, desse Yahvé, que é o Deus que criou todas as raças. E aí ele vai dizer, é um Deus que não habita em templos feitos por mãos de homem. Aí ele quebra uma coisa muito própria da religião, que é o quê? Construir locais. A religião gosta de construir lugar. Gosta de dizer assim, é aqui que está a verdade. É aqui que se adora. É aqui. Religião gosta de colocar roupa, colocar uniforme nas pessoas, não é verdade? Você já é vestido. Aí você nem se dá conta, você entra num local assim, já veste você, bota um negócio no peito aqui, um emblema, aí você olha assim e fala, Batista, eu sou Batista? É, você agora é Batista. Aí o outro, o que você é? Ah, eu agora sou católico. Sou católico. Aprendi que eu sou católico. Um negócio horroroso. Aí o texto diz assim, esse Deus não habita em templos feitos por mãos de homem e não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Olha que coisa. O texto está mostrando assim, esse Deus não precisa ser servido como se precisasse. E servir é muito próprio da religião. A religião é que cria maneiras, cria modos de servir, de estar servindo a Deus, tentando agradá-lo. E ele vai dizer que ele está acima disso, ele não é isso. E depois nós vimos a finalidade dessa mensagem do Evangelho. A finalidade dela parece também ser a de aderir a um grupo. Aderir a um grupo. A mensagem religiosa, ela é anunciada de tal maneira que parece que a pessoa que quando vai receber essa mensagem, a partir de agora ela vai aderir a um determinado grupo religioso. Quando na verdade a mensagem do Evangelho não é para adesão a um grupo, mas é para filiação ao Deus que é Pai de multidões. Ao Deus que sempre planejou ser Pai de multidões. Aqui vai ser necessário o Espírito Santo,
Porque o Espírito Santo é esse espírito de filiação. A pessoa vai filiar-se a Deus e não aderir-se a um grupo. O que ele vai agora é fazer parte da família de Deus. Ele vai ser agora chamado concidadão dos santos. João capítulo 1, versículo 12, 13, fala sobre isso. Que ele vai agora receber o poder de se tornar filho. E vai nascer, não da vontade da carne, não da vontade do homem, não da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. E Efésios 1:5 vai dizer que antes da fundação do mundo, essa pessoa está sendo predestinada em Cristo para receber a adoção de filho para si mesmo, para Cristo mesmo, segundo o bom prazer da sua vontade. Então observa, é algo muito tremendo que está acontecendo aqui. Ele não vai agora fazer parte do grupo evangélico. O que está acontecendo de fato, profundamente, esta pessoa está se filiando a Deus, ou seja, tornando-se filho, ou seja, recebendo a natureza do seu Pai, Deus Pai. E agora vamos entrar no que chamamos de segunda parte. Primeiro, o alcance dessa mensagem. Observa, o alcance. Nós falamos a respeito de a origem e a finalidade. Agora vamos falar do alcance da mensagem do Evangelho. O alcance da mensagem, observa, se restringe a um único campo de conhecimento, que é o campo religioso. É isso que a religião faz. Olha o que a religião faz. O alcance da mensagem do Evangelho, ele fica reduzido a um único campo de conhecimento, que é o campo religioso. Quando, na verdade, a vida e a obra do Senhor Jesus alcançam todos os campos de conhecimento. Presta atenção nisso. É interessante, né? Quando você vai falar sobre o Senhor Jesus Cristo, sua vida e sua obra, parece que é da categoria, esse assunto é da categoria religiosa. E se é da categoria da religião, está dentro de um único campo de conhecimento, que é o campo de conhecimento religioso. Eu já disse a vocês, você vai nas livrarias, sejam elas quais forem, e pergunta, vida do Senhor Jesus Cristo, onde eu encontro? Você não encontra na biografia em outros lugares, senão no setor chamado religiões. E nesse setor chamado religiões, você chega lá, tem lá vários tipos de religiões. A vida do Senhor Jesus, você vai encontrar no setor cristianismo. Porque quando você chega em religiões, você encontra budismo, você encontra islamismo, você encontra judaísmo, e aí você encontra um outro ismo, que é cristianismo. Ou seja, além de reduzir a vida do Senhor Jesus e sua obra a um setor religioso, dentro do próprio setor religioso, ainda se subdivide numa categoria chamada cristianismo. Aí você vê lá aquela filinha ainda menor de livros. Como se a vida e obra dele estivesse restrita a um único campo de conhecimento. Na verdade, sua vida e obra alcançam todos os campos de conhecimento. Vamos à palavra de Deus em Efésios 1, versículos 22 e 23. Nós lemos aqui no início da reunião esse trecho, mas vou repetir agora. Diz assim: e sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Todas as coisas. Amados,
A Bíblia não descreve aqui, porque não havia necessidade de escrever, mas todas as coisas, está falando tudo do que existe que é visível e tudo do que existe que é invisível. Todas as coisas que são da terra e todas as coisas que são dos céus. Não dá aqui para descrever a vocês quais são todas essas coisas, porque não daria tempo. A gente não tem tempo. Todas as coisas. Observe o capítulo 1, versículo 10. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. E aí volta lá para o verso 22, que diz: e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ou seja, Cristo foi dado à igreja como cabeça, para ser cabeça. Presta atenção nisso aqui. Cristo foi dado à igreja para ser cabeça. Cabeça sobre o quê? Sobre todas as coisas. Todas. Amém? Amém, amados? Todas. Todas são todas. Então, nós vamos falar aqui de política, de governo, tipo de governo, Estado de direito. Falar de Estado, direito. Cristo Jesus, ele é cabeça. Cabeça quer dizer aquele que lidera, aquele que está acima de toda forma de política, de toda forma de governo. Porque o próprio governo já foi dado sobre os seus ombros. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre ele. E o seu nome será maravilhoso. O seu nome será conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é aquele que governa. Ele é aquela pedra lançada na visão de Daniel. No seu livro, diz que uma pedra sem o auxílio das mãos foi lançada. Se viu uma pedra cortando os céus e destruindo os dedos da grande estátua. Essa grande estátua são todas as formas de governo aqui na terra. E essa pedra destrói, esmiuça os dedos da estátua, e essa pedra cresce de tal forma que torna-se uma grande montanha que toma toda a terra. Esse é o nosso Senhor Jesus no que diz respeito a governo. Ele governará sobre todas as coisas. Amém, amados? Queridos, dizer que as questões de governo e que envolvem o governo, todas as políticas governamentais são estranhas ao Senhor Jesus, não são familiares a Ele, não é assunto do Senhor Jesus, porque o assunto de Jesus é curar dor de cabeça. O assunto de Jesus é restaurar corações de pessoas. Essa é a competência dele. Mas esses assuntos de governo não dizem respeito a ele. Amados, essa é uma visão reduzida, deturpada e distorcida e totalmente religiosa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é especialista em dor de cabeça, sim. Ele é especialista em restaurar corações de pessoas, sim. Ele expulsa o demônio, sim. Mas ele também é aquele que tem o cetro da justiça e que se assenta sobre o trono para governar. Ele governa, ele reina. Amém, amados? Olha, a visão que as pessoas têm do Senhor Jesus é uma visão religiosa. Religiosa. E quando eu digo religiosa, é restrita, reduzida, diminuída. É uma visão que mediocriza o Senhor Jesus.
Se é que existe o verbo mediocrizar. Amados, Deus fundou uma nação. Amém? Quando Deus começou em Abraão, Ele estava fazendo nascer uma nação. Quando Jacó muda de nome e torna-se Israel, ele será pai de 12 filhos, que tornar-se-ão as 12 tribos de Israel. O que Deus está fazendo? Deus está pegando cerca de 3 milhões de pessoas que andam pelo deserto, sem orientação, sem direção, um povo sem nome, um povo sem governo, um povo sem política, um povo sem a educação, sem a ciência, um povo totalmente assim, desprovido de tudo. Leva esse povo para uma terra, e nessa terra ele começa a forjar uma identidade nacional, uma identidade de nação. E ele começa a organizar esse povo para ser uma nação. Quando você lê Deuteronômio, tem uma autora chamada Landa Cope. Ela é uma missionária da Jocum. Ela escreveu um livro sobre a vida social no Antigo Testamento. E ela, baseada em Deuteronômio, ela começa a falar sobre como Deus organiza o governo, a política, a educação, as ciências, a saúde e a arte. Um Deus que forma um povo. Formar um povo é um Deus de justiça, de política, de governo, de economia, de artes, de ecologia. Amados, eles fazem encontros para acertar questões ecológicas e não convidam Deus para opinar. Sendo que Deus é o Criador. Nós não temos uma natureza, nós temos uma criação. O que temos aí de fauna e flora é criação divina. Quem entende de fauna e quem entende de flora é quem criou fauna e é quem criou flora. Os homens, nas suas discussões ecológicas, não convidam Deus. Não querem ouvir o que a palavra de Deus tem para falar sobre questões ecológicas. E Deus tem um tratado de ecologia para o seu povo de Israel. Deus formou uma nação. E formar uma nação significa envolver-se em todas as áreas para que um povo seja formado. E não somente numa área chamada religiosa. Quando entra esse assunto religioso, eu fico muito sentido o quanto as pessoas estão sendo privadas de ouvir quem entende daquela área. Quem entende daquela área é quem criou aquela área. A religião faz com que o alcance seja restrito, mas a vida e obra do Senhor são para todos os campos de conhecimento. Porque Ele veio para ser cabeça, Cristo Jesus, cabeça sobre todas as coisas. Nós olhamos somente a missão de Jesus baseada em Mateus 28, 19 e 20, que é pregar o Evangelho, discipulando todas as nações. Mas a grande missão do Senhor não envolve somente a pregação do Evangelho. A grande missão envolve, acima de tudo, Cristo Jesus ser o cabeça sobre todas as coisas. Todas as áreas. Tudo que diz respeito a uma sociedade, a um país, a uma cidade. Deus tem para falar a respeito de todas estas coisas. A grande missão da igreja não é somente a pregação do Evangelho, senão também Cristo Jesus ser o cabeça sobre todas estas coisas. E ali nós vamos ver agora também, além do alcance do Evangelho, a aplicação da mensagem do Evangelho. Por favor, volte. A aplicação da mensagem do Evangelho. Obrigado.
a aplicação. A aplicação da mensagem, do ponto de vista religioso, envolve uma única área da vida humana, que é a área religiosa. Quando, na verdade, a vida e obra do Senhor Jesus aplicam-se à vida integral do ser humano. Integral quer dizer a vida toda, toda a vida toda. Não existe só um compartimento chamado religioso na minha vida. O Senhor Jesus não veio para preencher esse compartimento, como se só a vida religiosa minha é que interessasse a Ele. Mas Ele veio para que eu tenha vida, é assim que diz João 10:10. Ele veio para que eu tenha vida, e lá diz, e vida em abundância. Essa vida em abundância é vida plena. Vida plena é vida integral, completamente plena. Ou seja, eu preciso do Senhor Jesus para questões chamadas de natureza sentimental, de natureza física, de natureza do soma, que é o corpo, de natureza psique, que é a alma, que é o nosso pensar, o nosso sentir, e de natureza pneuma, que é o nosso espírito. Corpo, alma e espírito, de uma maneira integral. Se você observar o Sermão do Monte, em Mateus, capítulos 5, 6 e 7, observa lá depois. Mateus, capítulos 5, 6 e 7, você tem ali várias áreas da vida humana sendo tratadas. Ali ele vai tratar de questões ligadas à vida familiar, questões ligadas ao culto, questões ligadas a dinheiro, questões ligadas a relacionamentos interpessoais. Só você lendo Mateus 5, 6 e 7, você já percebe que o Senhor Jesus, Ele tem uma palavra para áreas diferentes da nossa vida. E não somente para aquela que chamamos área religiosa, como se Ele não interferisse em nossa área de casamento, como se Ele não pudesse interferir em nossa área de trabalho, como profissional, como se Ele não tivesse uma palavra para definir a profissão. Amados, quem entende melhor qual é a área profissional que eu devo trabalhar, senão aquele que conhece qual é o dom e o talento que eu possuo? Somente aquele que conhece quem eu sou, sabe para o que eu sou. Somente aquele que conhece como eu sou formado, saberá me dizer em que área melhor eu vou manifestar, expressar aquele dom que Ele mesmo, aquele talento que é inerente. Eu já nasci. É interessante a gente ver isso na Bíblia. As pessoas recebem nomes, na Bíblia é assim, nomes que definem pelo nome o que aquela pessoa vai realizar. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nome está ligado à identidade. Conforme a identidade da pessoa, na identidade dela, já se define o que ela vai fazer. Esse princípio bíblico é o princípio que melhor consertaria hoje as profissões das pessoas. É um princípio que ajudaria as pessoas nas realizações. Porque o que mais temos hoje é gente que trabalha porque precisa trabalhar, mas não há nenhum
nenhuma satisfação e nenhuma realização pessoal no trabalho que faz. Porque essa pessoa nem conhece ela mesma, nem sabe das potencialidades dela. Esse assunto de potencialidades humanas é assunto de quem criou o homem. É da competência do Senhor Jesus Cristo. Por isso o Senhor, Ele quer falar em todas as áreas da vida e Ele quer interferir em todas as áreas da vida, porque Ele veio para que tenhamos vida. Ele não veio para que tenhamos uma religião. Ele veio para que tenhamos vida. E vida em sua integralidade. Vida em sua plenitude. Amém, queridos? Aqui nós ficaríamos aqui trabalhando essa questão das áreas do Senhor Jesus. Não é o nosso objetivo aqui. O que Ele tem para falar em cada área, isso aí demanda muito tempo. O que nós estamos aqui tratando é como a mensagem religiosa, ela restringe, ela reduz. Ela coloca Jesus dentro de um espaço limitado, como se ele fosse assunto religioso e não assunto para a vida humana. Jesus é para a vida humana e não para a vida religiosa do homem. E nós vamos ver isso num texto bíblico agora, que está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31, ele vai falar sobre o propósito desse Evangelho. Por que esse Evangelho foi escrito? Observa aí, João 20, 31. João 20, 31. Observa bem. Olha o que está escrito. Estes, porém, estes são os sinais. Estão escritos para que creiais. Creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então nós temos aqui dois objetivos, que um está dentro do outro. O primeiro é, para que creia. Para que creia. Porque crendo você vai ter vida. Aí vem o resultado, para ter vida. Agora observa bem. Para que crer, para crer em Jesus, atenta para isso. O Evangelho de João foi escrito para que aqueles sinais, tudo que aconteceu no Evangelho, foi para que a pessoa, eu, você, nós creiamos. Ter fé nele, para que creia que ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Existe uma questão muito religiosa no que diz respeito à fé. A fé. Por quê? Olha só. Nós aprendemos na Bíblia que o movimento religioso dentro do mundo judaico, presta atenção nisso, dentro do mundo judaico havia um movimento religioso muito forte que ensinava que as pessoas só eram consideradas justas se elas praticassem as obras da lei. Ela só era justa pelas obras da lei. Abra a tua Bíblia aí, em Romanos, capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, 20. Diz assim: porquanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele. Observe o capítulo 4, versículo 16, que diz: portanto, procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente
a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Observa bem aqui uma coisa. O movimento religioso na época de Jesus acreditava que uma pessoa só era considerada justa se ela praticasse todas as obras da lei. Eu pergunto, amados, nem eles, os próprios que faziam parte desse movimento, conseguiam cumprir essa determinação. Ou seja, eles não conseguiam cumprir todas as obras da lei. Tudo que a lei dizia, todas as regras, eles não conseguiam obedecer. No entanto, eles entendiam que uma pessoa só era considerada justa, justa quer dizer uma pessoa justificada, uma pessoa preparada, uma pessoa santa, só se essa pessoa praticasse as obras da lei. Amados, esse segmento religioso, eu diria a vocês, eles criam dessa maneira, e esse modo como eles criam, separavam eles de todas as pessoas ao redor. Porque uma pessoa que não era judeu, nem conhecia a lei. Quanto mais esse negócio de obras da lei, era muito pesado para qualquer pessoa falar assim: olha, você vai ter que agora praticar todas as obras da lei para você ser uma pessoa justa. Esse modo era um modo muito particular desse grupo, e essa forma era uma forma que criava um muro de separação entre os judeus e os demais povos e as demais pessoas. Eu pergunto, como é que aquela promessa que foi dada a Abraão, de que através de Cristo todas as etnias, todas as nações seriam abençoadas, como é que essa promessa poderia se cumprir se as pessoas tivessem que praticar todas as obras da lei para serem justificadas? É igualzinho nos nossos dias hoje. Nós aqui, um segmento religioso, nós temos nossas regras. Porque a gente é assim, viu? Religião não vive sem regra. Religião tem sua cartilha. E é uma cartilha tão assim, sabe? Aquela cartilha. Vocês entendem isso que eu estou falando? Aquela cartilha. Aí chega uma outra pessoa que não conhece nada de cartilha, nada de regra. E aí a pessoa fala assim: olha, uma pessoa que está com fome de pão, que é Jesus, está com sede de água, que é Jesus. Mas aí a gente vai dizer assim: olha, tudo bem, mas você precisa disso. Chega a desanimar, não desanima? Você fala, gente, essa pessoa... Você conhece umas pessoas por aí que você vai dizer assim: gente, essa pessoa não vai combinar, não. Não vai combinar com a gente, não. Era assim, era mais ou menos assim esse assunto aqui para os judeus. Eles entendiam que uma pessoa só era considerada justa se praticasse todas as obras da lei. Aí vem agora uma palavra aqui, em Romanos 4,16, que está dizendo assim, olha só. A fé será segundo a graça, a fim de que a promessa, sabe aquela promessa? Seja para toda a descendência, todos, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão.
Vamos ler mais um texto, ainda em Romanos, capítulo 9, versículo 30, que diz assim: que diremos, pois, que os brasileiros, os americanos, os etíopes, os japoneses, os chineses, que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça, mas a justiça que vem da fé. Então observe aqui, olha bem. A justiça que vem pela fé é para todos. A justiça que vem pela fé foi o modo como Deus estabeleceu para que não somente judeus, mas também gregos, mas também romanos, mas também americanos, mas também brasileiros, mas também qualquer etnia, qualquer povo, em qualquer lugar, pudesse ter acesso a Cristo Jesus, por causa da fé. Pela fé, ele tivesse acesso a Jesus, e não porque pratica as obras da lei. As obras da lei tornaram-se as obras uma característica religiosa restrita a um povo. E esse povo estava querendo impor essas obras da lei para todos os povos. Não. O que a Bíblia vem ensinar é: o homem é justificado não pelas obras da lei, mas o homem é justificado pela fé. E essa fé, qualquer ser humano poderá tê-la, alcançá-la, ainda que não conheça a lei, ainda que não conheça as obras da lei, ele pode ter acesso a essa fé em Cristo Jesus. Amém? Vocês estão compreendendo? Mas não é somente para crer. Crendo para ter vida. Olha lá a vida. A religião nos ensina os rituais. E esses rituais nos apontam para a vida. Mas esses rituais não são a vida. A religião, além das regras, das obras da lei, uma outra coisa muito própria da religião é o ritual. Ter vários rituais. Mas esses rituais, é preciso entender, eles não são vida. Eles apenas sinalizam para a vida. Porque a vida mesmo, a própria vida, é o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler um trecho aqui para vocês entenderem isso, que está no Evangelho de João, veja lá, capítulo 5, versículo 39 e 40. Leia lá. João 5, 39 e 40 diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. O que o Senhor Jesus está falando aqui? Está dizendo assim: vocês, religiosos, vocês examinam as Escrituras de maneira tão zelosa, tão zelosa, tão zelosa. E vocês fazem isso porque vocês acham que as Escrituras têm vida eterna nelas. Ocorre que as Escrituras, elas dão testemunho de mim. Elas falam a meu respeito. Só que vocês, que examinam tanto a Escritura, não querem vir a mim para ter vida. Observa. Examinar a Escritura é um ritual religioso. É próprio das religiões. Examinarem o seu livro, examinarem a Escritura, examinar. A Escritura aqui refere-se ao Antigo Testamento. Examina a Escritura.
E o que Jesus está dizendo é: vocês praticam esse ritual de maneira tão zelosa, tão disciplinada, porque vocês acham que praticando isso, vocês vão ter vida. Mas vocês praticam isso e continuam mortos espiritualmente. Vocês praticam esse ritual, mas continuam perdidos, sem sentido, vazios. Vão ao culto, vão à missa, vão às reuniões, praticam os louvores, entregam os dízimos, leem a Bíblia, fazem as orações, são os rituais. Vocês praticam isso, porque vocês acham que fazendo isso, vocês vão ter vida. Só que tudo isso apenas está apontando para mim. Eu quero que vocês venham a mim, para vocês terem vida. Porque uma coisa é o ritual, outra coisa é a minha vida. Vocês podem praticar esse ritual e continuarem perdidos. Conhece aquela expressão? Fazem isso religiosamente? A pessoa faz aquilo religiosamente. O que eu entendo é assim: ele está religiosamente dentro, mas espiritualmente fora. Ele está religiosamente encontrado, mas verdadeiramente, espiritualmente perdido. Ele cumpriu, ele está religiosamente satisfeito, porque ele cumpriu o ritual, mas ele está espiritualmente vazio, insatisfeito. Jesus vai mostrar aqui que aquele povo tão religioso examinavam a Bíblia, mas não queriam ir a Ele para ter vida. E eu queria que nós lêssemos Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 16. Esse texto é maravilhoso. Diz assim: ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém atue como árbitro contra vós, afetando humildade ou culto aos anjos, firmando-se em coisas que tenha visto, inchado vamente pelo seu entendimento carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vão crescendo com o aumento concedido por Deus. Se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Mas o texto aqui é fenomenal. Em poucas palavras, o texto está dizendo assim: vocês cumprem com muita fidelidade os seus rituais religiosos, mas no que diz respeito ao pecado, no que diz respeito às coisas concretas da vida, esses rituais, eles têm só uma aparência de humildade. Vocês são severos com os seus corpos, uma severidade, aquela coisa religiosa de ser severo com o corpo.
aquele rigor religioso. Mas esse rigor tem só uma aparência de piedade, uma aparência de humildade. Mas na verdade, no vamos ver, conhece o vamos ver? No vamos ver, na questão da carne, do pecado, não tem poder algum contra a carne. Essa religiosidade de vocês não tem poder algum, não tem poder algum nas questões reais e concretas da vida. A pessoa que é homicida, a pessoa que é homicida não só de matar com uma arma, mas de matar com palavras. Essa pessoa, ela pode ser extremamente religiosa, mas continua homicida, porque a sua religiosidade não tem poder algum contra esse homicídio que está no seu coração. A pessoa adultera, é capaz de adulterar depois de sair do culto de adoração. Ele é capaz de louvar a Deus, estender as mãos para louvar a Deus e depois usar as mãos para tantas outras coisas. Por quê? Porque esse ato é apenas um ato que tem uma aparência de piedade, mas não tem poder no seu interior contra o pecado, contra Satanás. O nosso inimigo, Satanás, ele não respeita gente religiosa. Ele respeita gente que tem a vida de Cristo no seu interior. O que a palavra aqui está dizendo é isso. É de que Cristo é que é a realidade. Essas coisas religiosas são apenas a sombra dessa realidade. Ele está dizendo assim, Cristo é vida. Essas coisas apenas são sombras dessa vida. Apenas apontam para essa vida. Mas essas coisas em si não têm poder algum contra o diabo. Não tem poder algum contra o ódio. Não tem poder algum contra a mágoa. Não tem poder algum contra o rancor. Não tem poder algum contra a traição. Não tem poder algum contra o homicídio. Não tem poder algum contra a mentira. Todas essas coisas são muito fortes para essas pessoas. E essa religiosidade não tem poder algum. É o que o texto está encerrando, dizendo assim, não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Não tem poder algum quando vai combater o mal. Observa, a religião, ela tem a justificação pelas obras da lei. O Evangelho traz a justificação pela fé. A religião apresenta rituais que sinalizam para a vida, mas o Evangelho é a presença da própria vida. Amados irmãos, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Traga aí essa imagem que vem no final, querida. Essa imagem no final, por favor. Isso é a religião. Ela restringe, ela reduz. Com as suas características, ela reduz, restringe. O Evangelho é esse mar aberto. O Evangelho é liberdade. O Evangelho é livre. O Evangelho é vida. Amém? Vamos orar por isso? Vamos orar por isso agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que o Evangelho da vida, o Evangelho de Cristo Jesus, este Evangelho, prospere sobre toda religiosidade, sobre toda vida religiosa. E aqueles que nos ouvem, aqueles que nos escutam, Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que tenha uma experiência com a vida,
a vida. Eu oro para que creiam que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, e crendo, tenha vida em seu nome. Oh, vida divina, vida incriada, vida eterna em seu nome. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero aqui declarar, em nome do Senhor, de que pessoas se renderão ao Evangelho da vida. Pessoas serão libertas dessa religiosidade opressora, essa religiosidade que limita, que restringe. Seus olhos serão abertos para ver o Evangelho na face de Cristo Jesus. A glória de Deus na face de Cristo. Pai, ministra este Evangelho na vida de todos aqueles que recebem esta palavra. Haja vida, haja filiação a Deus, haja novo nascimento. As cadeias da religião sejam quebradas e recebam a vida de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.